Olá, pessoal do Jover TV, quem fala aqui é o Eric e hoje temos um convidado especial, o Quirino do canal Recanto Sombrio, e neste vídeo iremos contar duas lendas urbanas, mais uma lenda bônus, sendo 3 lendas japonesas contadas por mim e 3 lendas brasileiras contadas pelo Quirino. Fala galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui para fazer um paralelo, né? Fazer aqui uma collab com o Eric, onde ele vai estar falando aí de lendas japonesas para vocês e eu vou estar falando das lendas aqui do Brasil, né? Algumas lendas que a gente conhece. Mas primeiro eu quero agradecer ao Eric pela oportunidade, obrigado por ter me convidado, meu amigo, por ter me chamado para fazer este vídeo. Espero que seja o início aí de uma série, de vários vídeos que a gente faça junto, que a galera do seu canal goste, pra gente fazer essa ligação cultural aí entre o terror japonês e o terror que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas enfim, vou começar aqui, né? Obrigado aí pela oportunidade, Eric, mais uma vez. E bom, vou dar início falando da lenda da loira do banheiro, né? Que foi uma lenda aí bem famosa no início aí dos anos 2000, né? E que começou na realidade na década de 80, mas que ela foi ter um boom mesmo aqui no Brasil lá na época dos anos 2000 por causa do programa do Domingo Legal, né? Eu acho que muita gente teve medo dessa lenda aí enquanto estava crescendo lá na época do colégio e tal, quando todo mundo era menor, que muita gente evitou de ir no banheiro na escola por causa disso. Mas que lenda é essa, né? Talvez algumas pessoas não conheçam ou não se lembrem. Loira do Banheiro basicamente é uma história que ela é bem semelhante aí à lenda da Blood Mary, né? A Maria Sangrenta, que seria uma lenda onde você falaria 3 vezes na frente do espelho o nome da Maria Sangrenta, ou Blood Mary, e ela apareceria para você. A Loira do Banheiro ela vem pelo mesmo viés, mas diferente da Blood Mary, ela não aparece em qualquer espelho ou em qualquer banheiro. A Loira do Banheiro seria uma lenda de uma garota que sofreu uma morte trágica em uma escola, e ela seria então uma entidade que assombra os banheiros de colégios, em algumas versões apenas o banheiro feminino, e em outras ela amaldiçoaria, ela assombraria tanto os banheiros masculinos quanto os femininos. E basicamente você teria que chutar a privada, dar descarga 3 vezes e falar palavrões para ela aparecer. Ou chamar o nome dela e em seguida dizer palavrões. Como eu disse, como é uma lenda muito famosa, a gente sempre vê que essas lendas, quanto mais elas crescem, mais as histórias começam a ter discrepâncias e variações, né, entre as regiões. Por exemplo, no sul do país, para o norte do país, a gente vai ver diferenças no jeito que contam a história da loira do banheiro. E isso se evidencia na questão da morte dela. Algumas pessoas dizem que ela foi uma garota que sofria muito bullying e tirou a própria vida no banheiro. Outros dizem que ela foi atacada por um funcionário da escola e ele escondeu o corpo dela no banheiro. E outros dizem que na realidade, como também é evidenciado no filme do Danilo Gentili, né, que ele fala da loira do banheiro e eles combatem ela lá numa escola. E lá é dito que foram colegas de classe que atacaram a garota no banheiro e que ela acabou aí vindo a falecer. E isso causou com que o espírito dela se tornasse um espírito vingativo. Se ela fosse uma lenda japonesa, ela seria um Onryo, um espírito vingativo, que estaria ali naqueles banheiros buscando uma eterna vingança ali, porque a alma dela não conseguiu descansar. Mas essa história da Loira do Banheiro, na realidade, ela surgiu naquele jornal Notícias Populares. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dele, em uma lenda bônus que eu vou estar contando aqui. Mas essa história ela demorou para cair nos gostos do povo. Ela teve vários nomes, Loira Fantasma. Depois foi dito que ela assombrava banheiros de casas e tal. E era dito que na realidade era um fantasma vagante de uma moça que andava por qualquer lugar, não era só no banheiro. Até que a versão do banheiro foi a que pegou mais e eventualmente caiu na mídia. E hoje em dia a gente sabe que ela não passa de uma lenda, né? É só uma lenda aí que o pessoal conta, mas que na realidade até hoje ninguém conseguiu provar que existe tal entidade aqui no Brasil, né? Felizmente ou infelizmente, né? A gente sempre fica naquela vontade de ter uma prova de sobrenatural, mas infelizmente com a Loira do Banheiro não foi dessa vez. A Tori no Hanako-san, ou a Hanako do Banheiro, é a versão japonesa da Loira do Banheiro, sendo uma menina com cabelo de tigela, camiseta branca e saia vermelha. A forma como surgiu essa lenda urbana é semelhante à Loira do Banheiro, tendo várias versões sobre a Hanako-san, com algumas versões não tendo mais a ver com banheiro, ou a Hanako-san ser um garoto, mas a versão mais famosa é de uma menina que foi perseguida por um homem, se escondeu na terceira e última cabine do banheiro feminino, mas acabou sendo encontrada e assassinada. Para invocá-la, é preciso tocar 3 vezes na porta da última cabine do banheiro e perguntar: "Você está aí, Hanako-san?", e ela surgirá na sua frente e te puxará para dentro da cabine, provavelmente te matando. Sabe-se que a lenda começou a ser contada nos anos 50, mas foi nos anos 80, anos 2000 que a lenda começou a popularizar
aparecendo em animes, mangás, filmes e programas de TV relacionados ao terror. Há diversos relatos sobre a sua presença e nos anos 2000. Eu estudava na escola japonesa e confesso que eu tinha medo naquela época, normal, eu era uma criança. E um dia eu tive a brilhante ideia de invocá-la e lembro que a janela do banheiro estava fechada e senti um vento gelado passar por mim, o que fez eu correr do banheiro imediatamente. Foi uma lenda urbana que, assim como a loira do banheiro, marcou bastante uma época. A lenda que eu vou contar agora talvez seja real, é a lenda do Caboclo d'Água. E o que seria o Caboclo d'Água? É uma lenda muito comum lá no Distrito Federal e também na região de Minas e do Vale do Paraíba, lá em São Paulo. Então a gente tem uma lenda que é mais regional ali no Sudeste, em Minas e em São Paulo, mais especificamente dos interiores de ambos os estados, mas que também chega no Distrito Federal. A gente vê algumas histórias que derivam de lá. O que seria o Caboclo d'Água? O Caboclo d'Água seria uma entidade ou animal criptídeo que assombra, né, os rios e lagos ali das regiões mencionadas. Ele seria, em sua maioria, é dito que ele é um animal criptídeo, que seria aquele animal que não tem uma prova de sua existência, mas que ele apresenta relatos que dariam alguma veracidade a ele, como ataques a animais, ataques a pescadores, a banhistas e por aí vai. Algumas pessoas dizem que ele na realidade é sim uma entidade, como o Curupira, por exemplo, que estaria ali para defender os rios, os peixes e a natureza de pescadores e pessoas que gostariam de poluir, né, aqueles lagos ou rios. E seria uma entidade mesmo, protetor da mata. Outros dizem que é um criptídeo e a maioria dos relatos tratam de um criptídeo ele é semelhante ao chupacabra. Por quê? Os relatos de Caboclo d'Água dizem que ele é um animal muito violento, de aparência que lembra um alienígena, como era dito do chupacabra na década de 90, antes de se tornar aquele animal que era mais parecido com um cachorro, um coiote. Então o Caboclo d'Água, na realidade, ele seria um criptídeo ali que lembra um alienígena e tal, que atacaria, né? Ele teria uma aparência alienígena, então pode dizer que meio que pro lado de um anfíbio ou de um réptil. Ele atacaria ali animais que estariam bebendo água, ou animais ali que estariam passando pela região, ou até mesmo pescadores e banhistas que estivessem nos rios ali onde o Caboclo d'Água habitaria. E ele sugaria todo o sangue e órgãos da vítima. Né? E ele começou a se popularizar, ele até apareceu no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, onde estariam dando até uma recompensa para quem pegasse o Caboclo d'Água, porque alguns animais estavam aparecendo despedaçados mesmo, sem órgãos, com patas, partes do corpo também decepadas. E muita gente se perguntava o que estava causando aquilo. Existiam alguns relatos de pessoas que diziam que já foram atacadas, mas notavam um homem que dizia que estava no barco. Enquanto ele estava pescando, uma mão saiu de dentro da água e tentou puxar ele para dentro do rio. E ele conseguiu se desvencilhar ali e se manter dentro do barco. E ele mostra até na reportagem a cicatriz na mão dele, e ele disse que aquilo era o caboclo. E ele fala que ele ainda viu uma vez ele atacando um animal, partiu para cima do Caboclo d'Água, conseguiu salvar o animal e o animal pulou debaixo para dentro da água, né? O Caboclo d'Água teria escapado dele. Então a gente vê alguns relatos aí de pessoas que não encontraram ele uma, mas sim duas vezes. E por que eu disse que o criptídeo do Caboclo d'Água seria mais possível de existir do que a loira do banheiro? O Caboclo d'Água, ele é um animal que, em teoria, ele foi confundido com o ET de Varginha, ou pode ser o ET de Varginha. Se vocês forem pesquisar mais sobre o ET de Varginha, vocês vão ver que não houve só aquele único avistamento. Existiram outros avistamentos, onde uma senhora, ela conta... Eu vou deixar aqui referenciado o vídeo do Nerd Docs sobre o ET de Varginha, onde ele conta que uma senhora avistou um animal que ela achou que era um macaco, mas ela viu que ele não tinha pelos e parecia um anfíbio ou um réptil andando perto do casarão que ela morava com o marido. E depois o animal desapareceu, ela olhou para ele, ele se escondeu no mato e sumiu. E uma dona de um zoológico, que hoje em dia é um zoológico que, salvo engano, está desabitado, ele está desativado. E a dona desse zoológico disse que eles estavam comemorando lá, estava tendo uma confraternização com os funcionários, e quando ela viu, tinha um animal perto da região dos lagos, ali onde tinham as tartarugas e jacarés do zoológico, tinha uma criatura estranha tentando chegar perto da água. Ela viu a criatura e a criatura se escondeu. Na época, algumas pessoas disseram que aquilo era o ET de Varginha, porém, conforme o tempo foi passando, essa criatura, que parece ser um anfíbio, ou até mesmo um réptil, porque as pessoas dizem que ele gosta de locais perto de água ali, algumas pessoas começaram a questionar, será que era um ET, era realmente o ET de Varginha, ou será que era o Caboclo d'Água? Será que o corpo que os militares naquela época capturaram e levaram para estudos realmente era um alien, e o exército estava estudando aliens,
Ou será que o exército brasileiro achou um criptídeo raro que eles decidiram esconder e não revelar para a população, para talvez não gerar um pânico geral, ou por ser um animal não catalogado, eles não quererem expor algo que eles não poderiam responder? A gente sabe que os militares, o governo não vai querer, né, criar uma notícia que eles não podem explicar, eles não vão querer uma notícia ali que seja para eles impossível. Então fica esse questionamento: será que o caboclo d'água realmente existe, ou será que o caboclo d'água é só mais uma lenda como a loira do banheiro? Como eu falei, tem pontos fortes para se acreditar que existem algumas criaturas aqui no Brasil que a gente não conhece ainda. Será que o caboclo d'água vai ser um criptídeo aí, assim como o selacanto, que vai ter sua existência provada? Bom, não dá para saber, né? Só o futuro vai nos dizer aí. Mas eu particularmente gostaria muito que fosse provado, né? A gente que gosta assim de sobrenatural, de terror, a gente gostaria muito de ter uma comprovação da existência do mesmo, né? Um yokai que possui certas semelhanças com o caboclo d'água é o Kapá, uma criatura aquática com características humanas e reptilianas, tendo a altura de uma criança, um casco nas costas e um orifício em cima da sua cabeça em forma de pires, na qual sempre tem que estar cheia, senão perderá sua força e pode até morrer. Apesar da sua altura, eles são muito mais fortes que os seres humanos e são criaturas muito inteligentes, tendo conhecimento na medicina, principalmente consertar ossos quebrados, sendo um dos poucos yokais capazes de aprender a língua humana. Os jovens Kapás costumam viver em grupos familiares, enquanto que os adultos têm uma vida solitária. Os Kapás podem ser criaturas perigosas, podendo matar uma pessoa com facilidade, abusar de mulheres, matar vacas e cavalos, sugar sangue, comer fígado ou comer Shirokodama, que é uma bola mítica que dizem possuir alma e que é retirado do ânus, que ao se alimentar, os Kapás ganham poderes, sendo também praticamente uma versão japonesa do chupa. Mesmo sendo mais fortes que os humanos, há formas de se defender de um Kapá. Uma delas é cumprimentá-lo várias vezes, pois o Kapá tem senso de honra e irá repetir o gesto, derramando a água armazenada na sua cabeça e assim perdendo seus poderes. Outra forma é oferecendo pepino com seu nome e dos familiares escrito na casca. Isso fará com que o Kapá se sinta obrigado a fazer nenhum mal a essas pessoas. E por último, caso puxe um de seus braços, um braço irá se esticar enquanto que o outro encolherá, podendo arrancar o braço. Isso fará com que ele peça para devolver e em troca ele fará favores ou compartilhar conhecimento para a pessoa. Apesar da má fama, há Kapás bonzinhos. Dizem que ao reabastecer a água em sua cabeça, ele ficará grato e passará a ser amigável com as pessoas, ajudando no trabalho e trazendo peixes. Em algumas regiões do Japão, os Kapás são adorados, tendo templos em sua homenagem, os considerando como divindades. Os Kapás se alimentam basicamente de tudo, sendo o pepino a sua comida predileta, tendo inclusive um sushi de pepino que é chamado de Kappamaki. E o curioso é que teve vários relatos de avistamentos de Kapás no Japão, só que jamais registradas. E na TV japonesa já foram mostrados cadáveres de Kapás, só que infelizmente eram falsas. Na verdade são cadáveres de diferentes animais que são montados para parecer um Kapá, pegando um pedaço de um animal ali, outro aqui, e depois servir de atração em museus e templos. E bom, a lenda bônus que eu vou estar trazendo é a lenda do bebê demônio, que foi a lenda que alavancou o Notícias Populares. O Notícias Populares contou uma história que na realidade é baseada numa história americana, assim como a loira do banheiro é baseada na Blood Mary. Essa história é baseada numa história que aconteceu em Chicago. Mas que história é essa? O Notícias Populares, ele era um jornal sensacionalista que não fazia muito sucesso, ele era um jornal que tinha uma tiragem relativamente baixa, então ele não era muito famoso, ele circulava ali por São Paulo, até que ele contou a história da loira fantasma e ele deu uma certa deslanchada, cresceu um pouco, até que eventualmente ele recebeu o seu hit de sucesso, que foi o bebê demônio, o bebê diabo, o filho do diabo, que era uma suposta lenda de um bebê que nasceu com chifres e falando em um hospital no ABC Paulista. E essa história explodiu, né, porque eles colocaram ali algumas pessoas que controversialmente poderiam estar sendo pagas para falar, ou eram até os próprios funcionários do jornal, dando relatos, né, de enfermeiras e médicos que fizeram o parto. Alguns disseram que o pai da criança não era um homem, era um demônio que vivia no interior de São Paulo, e que era um híbrido entre homem e demônio, e que então como o filho dele nasceu com características do mesmo. E a história foi crescendo e tal, a um ponto de que eles começaram a trazer, eles foram aumentando, né, a história. Eles começaram dizendo que o bebê nasceu com chifres e falando, depois disseram que ele nasceu pedindo cigarro, que ele nasceu batendo nas enfermeiras, que a mãe morreu no parto, que ele nasceu e apareceram homens de preto para tirarem ele do hospital,
Depois disseram que o bebê fugiu e começou a bater carteiras e roubar os moradores lá do ABC Paulista. Depois foi dito que o bebê diabo estaria na capital de São Paulo, na grande São Paulo. E eventualmente até o Zé do Caixão, né, o falecido Zé do Caixão, apareceu para... Né, o José Morica, né, o Zé do Caixão, ele apareceu para caçar o bebê fantasma. Só que aí o Notícias Populares, né, como toda boa fake news, né, eles tentaram escapar ali de algum jeito da caçada do Zé do Caixão. Quando o Zé do Caixão falou que ele iria atrás desse bebê diabo, o Notícias Populares majestosamente disse que o bebê fugiu para a Bahia e que agora eles não teriam verba de ir atrás dele na Bahia para buscar relatos e tal. E aí a história começou, né, a esfriar. A história do bebê diabo começou a esfriar. Alguns outros jornais tentaram falar com as fontes do Notícias Populares, mas os Notícias Populares sempre protegendo ali suas fontes, mais do que duvidosas. E no final das contas essa história aí acabou em nada, não teve um desfecho. A gente pode só assumir que era a mentira deles, né, que foi uma fake news da década de 80. E essa história, na realidade, ela é baseada em uma história lá de Chicago, que é dito que um homem disse que preferia ver o filho dele à imagem e semelhança do diabo do que parecido com a Virgem Maria, ou algo do gênero, ou a face de Jesus Cristo. Ele fez algum tipo de blasfêmia e falou que preferia um filho com o rosto do diabo. E com isso, aconteceu que sua esposa faleceu no parto e o bebê nasceu com aparência demoníaca e morreu segundos depois também, após ter nascido. Essa história ela não tem comprovação de ser falsa ou verdadeira, fica em aberto. Porém, a realidade é que a casa que o homem morava, hoje em dia ela é trancada e ninguém mora mais lá. E ninguém sabe quem é o dono também, ele não aparece lá na casa nunca, mas a casa está sempre bem cuidada. A casa ela tem tons de verde dentro dela e dizem que lá dentro a casa é muito escura porque as paredes são verdes e tal. E é uma casa muito antiga e que as pessoas escutam vozes, barulhos, apesar de não morar ninguém lá. E alguns até dizem que o demônio aparece naquela casa, né? Essa é uma história bem underground lá em Chicago, não é muito famosa, então nem sei como os caras do Notícias Populares foram descobrir ela, mas eles fizeram essa lendinha aí do bebê diabo baseado nisso. Um yokai que pode se assemelhar com um bebê demônio é o Konaki-Didi, um yokai que possui a aparência de um velho baixinho que chora que nem um bebê. Ele costuma aparecer à noite se passando por um bebê abandonado, chamando a atenção da pessoa que estiver por perto. Ao ser carregado no colo, o Konaki-Didi irá aumentar o seu peso, ficando pesado que nem uma rocha, e matará a vítima a esmagando. E dizem que se ele aparecer com uma só perna, acontecerá terremoto. Sua lenda é usada como uma forma de fazer as crianças obedecerem seus pais, assim como o Homem do Saco no Brasil. E assim como qualquer outra lenda, ele possui versões, como por exemplo, o Goshanaki, que fica grudado nas pernas, mas se você tirar o Zori, que é chinelo de palha, ele se afastará, e dizem que seu choro pode causar terremotos. E tem a Konaki Baba, que é a versão feminina do Konaki-Didi. A história é o seguinte, um rapaz estava perdido na montanha, e um velho que vive lá o convidou para ficar em sua casa. No caminho, os dois ouviram o choro de um bebê, que logo o resgataram. Só que viram que o bebê tinha rugas no rosto, parecendo uma velha. Os dois chegaram em casa e o velho simplesmente pôs o bebê na panela e acendeu o fogão. E um tempo depois, ao abrir, dentro dela tinha uma abóbora. No dia seguinte, o homem, ao perguntar se o que comeu era abóbora, o velho disse que era a Konaki Baba. E a história simplesmente termina assim. E assim um vídeo sobre semelhanças entre lendas japonesas e lendas brasileiras termina por aqui. Primeiramente, quero agradecer ao Quirino por participar deste vídeo e que seja o primeiro collab de muitos. Então, basicamente é assim que eu encerro minha participação. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado ao Eric mais uma vez por ter me deixado participar deste vídeo. Se inscreva no meu canal lá, Recanto Sombrio, e vamos juntos aí aumentar a comunidade que fala aí sobre terror no Brasil, tá? Esse nicho que às vezes a gente vê meio abandonado, mas que a gente vê também muitos canais bons, como o do Eric, que estão tentando manter viva aí essa cultura da gente comentar sobre o sobrenatural. Vamos expandir aí esse nicho, mostrar que é muito mais do que só historinhas de terror, tá? Muito obrigado, Eric, mais uma vez pelo espaço. Até a próxima, meus amigos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conto muito com o like de vocês. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e se inscrevam no canal do Quirino. O link está aqui na descrição e ajudem ele a crescer no YouTube porque ele merece. E até mais. 第2位本当に聞こえた花子さんの返事。以前 USO ジャパンでは岐阜県宮川村の廃校坂下小学校のトイレに出現するという例の噂に迫った。その噂とは
トイレでかくれんぼをしている顔の焼けただれた少女がいるというもの。見つけた。そして調査員桜井が噂の実態調査に当たった。もういいかい。しかしこの時は噂されるような少女の存在を確認することができなかった。しかし物語は終わっていなかった。4月14日 USO ジャパン第1回放送終了後、数多くの視聴者からのご意見情報の中、圧倒的な数が寄せられたある指摘。スタッフさえも気づかなかったその事実とは一体。 USO では再度放送した VTR を確認した上で、当事者である桜井にもこの問題の部分を見せることに。そして鳥肌立ったんだけど、くっそ怖くないこれ。すんごいちっちゃい。すごいちっちゃい。顔色が変わる桜井。数多くの視聴者からの指摘は間違いなく本当だった。一体何が聞こえたというのであろうか。やばいじゃん。だって驚愕の事実がこの後明らかになる。それでは問題のシーンをご覧いただこう。もういいかい。確認できたであろうか。もう一度。もういいかい。お分かりになったであろうか。今度はその部分にテロップをつけてみていただこう。もういいかい。もういいかい。皆さんはお分かりになっただろうか。桜井が声をかけた直後、もういいよと答えている声。少し遠くから、しかも明らかに小さい女の子。果たしてその声の主とは。